A raiva animal, também conhecida como encefalite rábica ou hidrofobia, é uma enfermidade infecto-contagiosa que acomete os mamíferos e principalmente o homem. A doença se caracteriza por uma encefalite progressiva, que não possui tratamento. Leva as vítimas a óbito em praticamente 100% dos casos. Ainda nos dias atuais, a raiva representa um sério problema à saúde pública e produz grandes prejuízos econômicos à pecuária. O vírus da raiva é do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae. O vírus é constituído por um RNA e possui um ácido nucleico envelopado. Sua morfologia lembra o formato de um projétil. Por o vírus ser envelopado, ele possui uma baixa resistência fora do hospedeiro, pode ser inativado em altas temperaturas. Além disso, também possui uma sensibilidade a detergentes e solventes lipídicos. Embora seja um vírus estável com relação às mutações genéticas, seu gênero possui 8 genotipos. Porém, o que é encontrado na América Latina e no Brasil é do tipo 1, Rabies vírus, sendo que esse possui 12 variantes antigênicas. No gráfico ao lado, podemos ver o número de casos de raiva de cães e gatos. Podemos observar um decrescente número de casos, podendo ser justificado pelas campanhas de conscientização e vacinação, além de um interesse crescente da população por se tratar de uma zoonose. O número de casos da raiva caiu de 635 em 2002 para 9 em 2023 e até em 2024 foram registrados 8 casos. Esse gráfico foi retirado de um estudo descritivo dos casos recentes de raiva canina no Brasil, obtidos em boletins epidemiológicos e sistemas de informação disponível publicamente na plataforma no Ministério da Saúde. O gráfico mostra os casos notificados de acordo com cada região do Brasil. O objetivo do estudo foi descrever os casos mais recentes da raiva canina no Brasil, as variantes antigênicas e coberturas vacinais, e os indicadores de desenvolvimento humano, pobreza, desigualdade, por região do país, a fim de avaliar as características das variáveis e a relação entre elas. Como resultado, o Nordeste apresentou o maior número de municípios afetados, apesar da alta cobertura vacinal contra a doença em cães. Já a região Sudeste apresentou índices de cobertura vacinal mais baixos e evidências de contribuição de morcegos no ciclo de transmissão da doença. Os baixos valores do índice de desenvolvimento humano e os maiores índices de pobreza e desigualdade da região Nordeste sugerem que o menor desenvolvimento humano propicia a existência de condições ambientais de risco à saúde. Os morcegos apresentam maior contribuição no ciclo de transmissão da doença nas regiões mais desenvolvidas do país e com baixa cobertura vacinal. A transmissão é percutânea e é realizada por meio da saliva de um animal infectado, podendo ser através de mordidas, lambeduras ou arranhaduras. A transmissão acontece entre mamíferos, sendo os principais o cão, o gato e morcego, mas também acomete raposas, gambás, macacos, animais de produções como bovinos e animais de valor zootécnico, como equinos. Por se tratar de uma zoonose, ressalta-se principalmente a transmissão ao homem. O cão é o principal transmissor ao homem no Brasil nas áreas urbanas e o morcego nas áreas rurais. Na patogenia, o período de incubação pode variar de 20 a 90 dias. A patogenia da raiva é semelhante em todas as espécies de mamíferos. O vírus se replica no local da inoculação, inicialmente nas células musculares ou nas células de tecido subepitelial, até que atinja concentração suficiente para alcançar as terminações nervosas, sendo este período de replicação extraneural responsável pelo período de incubação relativamente longo da raiva. Nas junções neuromusculares, o vírus se liga ao receptor nicotínico da acetilcolina. Após essa fase, os vírus atingem os nervos periféricos, seguindo em direção ao sistema nervoso central. As regiões mais habitualmente atingidas são o hipocampo, o tronco cerebral e as células de Purkinje, no cerebelo. Muitas vezes, os sintomas estão associados com a localização anatômica no cérebro. A partir da intensa replicação no sistema nervoso central, se dissemina através do sistema nervoso periférico e autônomo para diferentes órgãos e glândulas salivares, sendo eliminado pela saliva. Nos sinais clínicos, após o período de incubação, que é variável entre o homem e as espécies, ocorre a apresentação da sintomatologia, porém, pode ser inespecífica
específico, devendo levar em consideração o histórico do animal e exames complementares. A raiva furiosa é mais observada em cães e gatos, onde o sinal mais marcante é a agressividade, sinais de depressão, excitabilidade, mudanças de comportamento, insônia e ocasionalmente febre. Há alterações em seu comportamento, se tornam agressivos, agitados e pioram em até 3 dias, onde ocorre a paralisia dos músculos da garganta e com isso o animal apresenta maior dificuldade para deglutir e engolir a saliva. A duração é de 11 dias e o óbito ocorre devido a convulsões e paralisia do animal. Na raiva paralítica, o animal se mostra apático, predominando sinais de paralisia. Observamos consequências paralíticas progressivas, que inicia pelo neurônio motor inferior, causando paralisia nos membros. Depois, essa paralisia se estende para a laríngea, continuando para a paralisia faríngea, salivação e, consequentemente, paralisia mastigatória, o que ocasiona a queda de mandíbula. Esses sinais são acompanhados por depressão, coma e morte, paralisia ou por perda respiratória em algumas horas. Ela é mais comum em animais de produção, como bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. A duração dessa fase é de no mínimo 2 e no máximo 10 dias. A morte ocorre devido à perda das funções vitais que controlam os importantes sistemas do organismo do animal. A raiva possui 3 fases. A fase de incubação tem uma disseminação lenta pelos nervos periféricos, período que pode levar até 3 meses após a infecção. Logo após, temos a fase prodômica, onde ocorre a cefaleia, febre baixa, vômitos, dor no local infectado e com duração em média de 3 dias. A fase encefálica ocorre a inflamação do sistema nervoso central. Após isso, temos a fase de coma, seguida por óbito, que ocorre normalmente após 10 dias a manifestação dos sintomas. Em humanos, a doença se inicia com alterações de comportamento, sensação de angústia, cefaleia e pequena elevação na temperatura. O paciente costuma sentir dor e irritação na região lesionada. Na fase seguinte, de excitação, surge de hiperestesia de uma extrema sensibilidade à luz e ao som, dilatação das pupilas e aumento da salivação. Conforme a doença progride, surgem espasmos nos músculos da deglutição e a bebida é recusada por contração muscular. A fase de excitação pode ser predominante até a morte ou ser substituída por uma fase de paralisia generalizada. E em quase todo o curso da doença predomina sintomatologia paralítica. Tal fato ocorre principalmente quando a espécie transmissora é o morcego. A doença dura de 2 a 6 dias ou mais e quase sempre termina com a morte, que é atribuída à falência das funções vegetativas centrais básicas. Separei 2 relatos de casos, sendo a raiva paralítica e um da raiva furiosa. Esse primeiro caso ocorreu em Maringá, no Paraná, em fevereiro de 2016. Foi diagnosticado pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria da Saúde do município de Maringá. O tutor de um canino macho da raça Beagle, de aproximadamente 4 meses de idade, observou que seu animal estava apático e procurou atendimento médico veterinário. A suspeita clínica inicial foi erliquiose, entretanto, não apresentou nenhuma anormalidade no hemograma, ficando em observação. No dia seguinte, com ocorrência de vômito, movimento de deglutição, cialorreia e apatia. O animal foi internado com uma suspeita de corpo estranho, sendo encaminhado para um exame radiográfico, que logo descartou a suspeita. Em seu retorno à clínica, no fim da tarde, intensificou a sintomatologia nervosa, com agressividade, decúbito e movimento de pedalagem, evoluindo para óbito durante a madrugada. A médica veterinária retirou amostras do sistema nervoso central e encaminhou para o laboratório para um teste de imunofluorescência direta, chegando a um resultado positivo, confirmando a variante 3 do vírus rábico pelo Instituto Pasteur. Como medida de prevenção, foi realizado a educação em postos de saúde sobre a prevenção da raiva aos moradores, bem como a vacinação de casa em casa dos animais, com reforço após 30 dias. No caso da raiva paralítica, achamos o caso de um bovino no município de Patrocínio, Minas Gerais. Trata-se de um bovino macho, na raça Nelore, com 18 meses de idade. Pertence a um rebanho de aptidão de corte. Diante de relatos do proprietário, conforme observações do veterinário, decidiu-se proceder com a coleta do material do sistema nervoso central para a análise laboratorial do diagnóstico
virológico. Apesar de não ter manifestação clínica em outros animais do rebanho, alguns bovinos apresentavam sinais característicos de mordedura por morcego hematófago, principalmente no pescoço. Porém, não foi identificada mordedura no animal doente. Foi relatado também pelo proprietário mais 2 mortes anteriores, sem nenhuma identificação de causa. Conforme o relato do produtor, logo no início das manifestações clínicas, o animal começou a apresentar claudicação nos membros anteriores e a diminuição na ingestão de alimento e água, além de se isolar do rebanho. Com a evolução dos sintomas, no segundo dia, o animal também apresentou rigidez muscular e salivação aparente. No terceiro dia, o animal apresentava hiperestesia e inquietação, com comportamento de levantar e deitar contínuo, além de midríase e cialorreia. No quinto dia, ele permaneceu em decúbito lateral com paralisia nos membros posteriores. Quando foi solicitada a visita do médico veterinário, o animal veio a óbito. O veterinário responsável recolheu amostras do encéfalo, tronco encefálico, célebre e fragmentos da medula cervical. As amostras foram encaminhadas para o IMA para a realização do teste diagnóstico para a raiva. As amostras foram submetidas ao teste imunofluorescência direta nessa mesma data, apresentando o resultado positivo para a raiva. Essa ocorrência nos reflete uma falha no manejo sanitário do rebanho, já que o animal nunca havia sido vacinado. Embora existam testes para a identificação do vírus, é difícil diagnosticar a doença clinicamente, pois no início a mesma apresenta sintomatologia inespecífica. Em casos onde o animal apresenta aerofobia e hidrofobia, é possível que haja suspeita clínica pelo médico veterinário, pois trata-se de sinais específicos da enfermidade. A suspeita clínica envolve animais que apresentam alterações de comportamento e sinais de agressividade inexplicáveis. Para o diagnóstico, são coletadas amostras do encéfalo do animal, os quais são identificadas adequadamente e anexadas às fichas epidemiológicas. No caso de equinos, coleta-se também a medula espinhal. O diagnóstico pode ser feito por histopatologia, por imunofluorescência direta, detectando os corpúsculos de Negri, que são característicos da raiva. Também podendo ser feito através de isolamento viral em camundongos ou cultivo celular. O cultivo celular normalmente é utilizado no diagnóstico laboratorial como um segundo teste para confirmação dos resultados obtidos. Após o início da manifestação dos sintomas, o tratamento é ineficaz e o óbito ocorre em todos os mamíferos. Quando há o atendimento clínico antes que os sintomas se manifestem, existe a vacina e a profilaxia com anticorpos. Recomenda-se o protocolo pré-exposição para os profissionais que têm um risco de exposição e a vacinação para animais de acordo com a área endêmica. As principais medidas de controle do ciclo urbano têm sido a vacinação de caninos felinos. Nos herbívoros é controlada pela vacinação de animais em áreas endêmicas. Além da vacinação, podemos também fazer o controle de vetores, fazendo a captura e eliminação dos animais infectados e, principalmente, o controle de população dos morcegos. O controle para a população de morcegos hematófagos são geralmente empregados métodos baseados na aplicação de uma pasta contendo uma substância anticoagulante que é aplicado topicamente em morcegos capturados e posteriormente liberados para retornar à sua colônia. Como os morcegos têm o hábito de se limpar mutualmente, o anticoagulante aplicado deve levar à eliminação a vários indivíduos na colônia. Além disso, faz-se necessário pelos governantes a utilização de campanhas visando conscientizar a população rural e urbana dos riscos da presente doença, bem como a importância da vacinação. A raiva requer notificação imediata de qualquer caso suspeito, e é dever do veterinário notificar qualquer caso suspeito. Sabemos que a raiva é uma importante zoonose, sendo necessário a implementação de políticas públicas intersetoriais que visam o controle da raiva e que busquem estimular pesquisas, conscientização e vacinação em massa, tendo em vista que ela vem causando problemas na saúde pública, além de grandes prejuízos socioeconômicos aos produtores, criadores e indústria alimentícia.